para me perdoar. Por quê? Porque eu não estou sozinho nesta guerra. Comigo, o braço forte do Senhor, que acalma o vento, aquele que acalma o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. Faz nessa noite frio, o mesmo dia da sol, não temas, eu contigo. Eu já fiz um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvem que transiste o passo de bênção. Ouça a voz, Deus desfaz seu livramento. Glória a Deus, aleluia. Nós estamos aqui para mais uma tarde com Deus. Quanto tempo, né, irmãos? Quanto tempo eu não tenho entrado. Mas o Senhor sabe todas as coisas, há um momento certo para todas as coisas. A palavra de Deus diz que há tempo para tudo. Há tempo para nós estarmos juntos, há tempo para a gente se retirar, há tempo de sorrir, há tempo de prantear, de chorar. Então, tudo tem o tempo determinado. Quando nós estamos na presença de Deus, há tempo para guerra, há tempo de descanso. Então nós temos que entender que nada acontece por acaso na nossa vida. E hoje nós vamos estar pregando sobre isso, sobre problemas, sobre adversidade, sobre tempestade que acontece na nossa vida. Nem sempre, irmãos, nós vamos estar, muito pelo contrário, né? Eu costumo dizer que aquele que está na posição de Deus, aquele em todo momento vai estar enfrentando guerra. As pessoas dizem, eu não sei por que eu vivo com problema, eu não sei por que eu vivo com adversidade, eu não sei por que eu vivo, saio de um problema, aparece outro, porque você está no caminho certo. A palavra de Deus nos mostra isso, que em todo tempo o Senhor está conosco, no meio da peleja, no meio da adversidade, no meio do problema. Os salmos, os livros de salmos, a maioria foi escrito por Davi, pelo rei Davi. E se você for ver, todos os salmos de Davi estava enfrentando uma luta, uma adversidade. Foi aonde Davi escreveu seus melhores salmos, foi diante da luta, diante da peleja, diante dos problemas, diante da perseguição, diante da adversidade, da doença, da luta. Foi aonde Davi escreveu seus melhores salmos. E nós devemos tirar da palavra de Deus ensinamentos. Aqui na palavra de Deus nós vamos estar meditando na palavra. Eu vou entrar em vários versículos a qual o Senhor tocou meu coração hoje de passar para você, onde fala sobre tempestade. Talvez hoje você está passando por uma tempestade, não muito forte, talvez foi um probleminha no seu trabalho, talvez foi uma doença que apareceu, talvez a tua tempestade já está a ponto de ruir teu barco, está a ponto de você desistir, não lutar mais. Talvez a tua tempestade está mais pesada, o vento está sendo contrário na sua vida, os problemas têm chegado assim de uma maneira tal que você não sabe para onde vai correr. Então, há tempestades e tempestade na nossa vida. A palavra de Deus nos ensina que o dia mau vai chegar para todos nós. Ninguém vai escapar do dia mau, ninguém vai poder passar, né,
por essa terra sem ter adversidade, sem ter problema. O ímpio passa por essa terra com problema, sem problema, e nós, principalmente nós, né, que temos a palavra de Deus, a qual nos ensina e nos mostra que o dia mal vai chegar, a gente tem que estar estabilizado. Estabilizado aonde, pastora? Na palavra do Senhor. Nós temos que estar conectados na palavra do Senhor, porque a Bíblia é bem clara, irmãos. O dia mal chega para todos nós, o dia mal chegou para todos os heróis da Bíblia. Jesus teve o dia mal quando esteve aqui. Todos os heróis da Bíblia, todas as pessoas passaram por uma adversidade. Você acha que você não vai passar? Nós temos que entender que a palavra irá se cumprir na nossa vida, na vida de qualquer um que está no caminho certo. Se você anda com Cristo, com certeza, se você anda com Jesus, o inimigo vai te perseguir, vai tentar te parar, vai querer que você desista da caminhada. Então vamos para a palavra de Deus, para mim não me estender muito. A palavra de Deus fica lá em Mateus 14, abre a sua Bíblia. Vamos estar orando, colocando o Senhor, né, à frente de tudo. Pai, muito obrigado por essa tarde, por mais essa tarde com Deus, mais essa tarde na tua presença, que o Senhor venha com a tua mão poderosa sobre as nossas vidas. Que todo mal, Pai, que tem se levantado contra nossas vidas venha cair por terra. Que o Senhor venha nos direcionar através da Tua palavra. Guia-nos, Senhor, através da Tua palavra. Que nesse momento, Pai, não seja mais eu, mas o Teu Espírito Santo através da Tua palavra, em nome de Jesus. A palavra de Deus fica lá em Mateus 14, do 24. Nós vamos estar no 14, do 24 ao 26. Anote aí para você depois poder estar meditando. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estágios da terra, e açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Aqui, nós vamos parar aqui, ó. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, com seus discípulos, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem, andando sobre as águas, ficaram atemorizados e exclamaram, é um fantasma, e tomados de medo, gritaram. Aqui nós vamos parar. Aqui nós vamos dar uma paradinha. Aqui Jesus, ele foi para outra banda, ele estava no meio de uma multidão com seus discípulos, saindo daquele meio, ele foi para outra banda, ele avisou seus discípulos que logo ele voltaria, que era para ele seguir adiante. Ele despediu a multidão, foi orar e ele fez uma promessa que logo ele encontraria os seus discípulos. Só que os seus discípulos passaram para outra banda com barco. Jesus não estava ali no barco. Os discípulos foram sozinhos enquanto Jesus foi orar. E Jesus fez uma promessa que logo estaria com eles. Só que nesse meio tempo veio uma tempestade. Um vento, aqui a palavra diz que veio um vento contrário, veio as ondas açoitando o barco. E os discípulos ficaram atemorizados, ficaram apavorados. Quantos de nós estamos na presença de Deus? Jesus está no nosso barco, está na nossa vida. Só que diante de uma situação difícil, as pessoas esquecem que Jesus fez uma promessa. Aqui os discípulos esqueceram com quem eles andavam. Aqui os discípulos esqueceram que Jesus tinha feito uma promessa que estaria logo com eles. Diante dessa tempestade, a qual todos nós passamos, quem nunca passou por uma tempestade? Talvez até hoje você que está me assistindo esteja passando por uma adversidade.
Existem várias maneiras de uma tempestade chegar na nossa vida. Às vezes é um problema na família, às vezes é uma doença, às vezes é uma porta que se fecha, às vezes é uma perseguição. Eu não sei qual a tempestade que você está enfrentando hoje. Muitas das vezes nós passamos ou estamos passando por um problema familiar. Ou médico, você foi fazer uma visita no médico, um exame de rotina e apareceu algo a qual você não esperava. Essa é a tempestade a qual se apresentou hoje, mas isso não quer dizer que Jesus não está no controle da nossa vida. A tempestade, ela nos traz evidências. A tempestade muitas das vezes vem com um problemão, com a situação difícil a qual nós não estamos esperando. A tempestade, na maioria das vezes, ela chega de uma maneira, como diz aqui, ó. Eles entraram no barco e a tempestade chegou. E açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário, as ondas batiam no barco de um lado para o outro, eles esqueceram de Jesus. Eles esqueceram que Jesus tinha feito uma promessa que logo estaria com eles. Eles esqueceram que Jesus, há poucos minutos, estava com eles. Milagres aconteceram. A multiplicação dos pães aconteceram, vários milagres aconteceram diante dos olhos deles e mesmo assim, diante daquelas ondas, daquele vento que açoitava aquele barco de um lado para o outro, a água estava entrando dentro do barco deles, a água estava enchendo, estava entrando. E aí? Eles esqueceram que Jesus tinha feito uma promessa, logo eu vou estar com vocês. Eles esqueceram do que eles tinham passado há poucos minutos lá no meio da multidão junto com Jesus. Os milagres curativos, os milagres que Jesus fez, a multiplicação dos pães, repito, algo que assim... inimaginário diante dos olhos humanos, eles esqueceram da presença de Jesus na vida deles. Por causa do ventinho, por causa daquelas ondas, eles começaram a perder a noção das coisas. Existe, irmãos, tempestade na nossa vida que a gente não consegue fazer nada. Existe tempestade que vem na nossa vida que aparentemente está tudo perdido. Existe situação difícil na nossa vida que aos olhos humanos não tem mais jeito. Aqui o vento batia naquele barco, a água ia entrando, as coisas iam acontecendo e eles ficaram desesperados. Eles só olhavam para o vento, eles só olhavam para a água entrando no barco, eles só pensavam que o barco deles iria afundar. Quantos de nós hoje podemos estar aqui, assim como eles, achando que o nosso barco vai afundar, vai naufragar, ou que nós vamos morrer nessa tempestade? A tempestade, irmãos, vem para mostrar quem somos nós diante de Deus. Quem olha para uma tempestade, que nem os discípulos, eles andavam com Jesus, repito, eles viram a multiplicação dos pães, eles viram Jesus curar leprosos, levantar o coxo, sabe, milagres maravilhosos. E no momento que Jesus deu uma saidinha do barco, no momento que Jesus foi para outra banda, deixou eles lá, né, sozinhos, para ver como que eles agiriam. Vocês acham que Jesus não sabia que aquela tempestade ia se formar? Eu fiquei meditando nessa palavra. Jesus saiu do meio de uma multidão, deu uma ordem aos seus discípulos: vão para o outro lado, para outra banda, que logo eu vou estar com vocês. E ele se retirou para orar, para ficar junto com o Pai. Mas vocês acham que Jesus
ele não sabia que iria levantar esse vento, que o barco ia ser açoitado pelas ondas. Eu creio que Jesus, eu fico imaginando, né? Porque a mente do pregador fica assim, né? Imaginando coisas. Eu creio que Jesus fez isso de propósito. Porque eles saíram do meio de uma multidão, do meio de uma situação maravilhosa, a qual Jesus multiplicou os pães. É só você ver ali no começo do versículo, as coisas aconteceram no meio de um deserto, a multiplicação dos 5 pães e os 2 peixinhos que aquele menino carregava, sabe? Deu assim, Jesus transformou aquela situação que aparentemente não tinha condições ali no meio daquele deserto, onde não tinha uma taberna, onde não tinha nada, onde eles poderiam comprar comida e eles não tinham nem dinheiro. Diz na palavra que não tinham nem dinheiro, nem condições ali de alimentar toda aquela multidão, e Jesus fez. Aqui eles esqueceram, e Jesus, eu fiquei meditando essa palavra. Vocês acham que Jesus, o próprio Jesus, eu creio que mandou aquela ventania, aquele vento contrário e aquelas ondas batendo naquele barco de um lado para o outro e a água entrando naquele barco para ver a atitude que eles iriam ter. Aqui eu vejo que eles olharam para a tempestade e perderam o equilíbrio, principalmente o equilíbrio mental. Quantos de nós, diante de uma luta, de uma doença, de um problema que chega na família, talvez, a gente perde o equilíbrio mental? A gente não raciocina direito, a gente só foca no problema, na situação difícil e esquece que Jesus, ele está no controle da nossa vida. Quantos de nós, o médico dá um diagnóstico, o médico fala que não tem mais jeito e a gente perde o equilíbrio, não sabe o que vai fazer, já se desespera, já aceita aquela palavra contrária e não consegue raciocinar e ainda tomar muitas atitudes precipitadas. Quando nós ficamos focados no problema, é aí que a pessoa cai. Quando a pessoa fica focada só no problema, esquece de Jesus, esquece que Jesus está no controle da nossa vida, aí que a pessoa cai, aí que a pessoa sucumbe aos problemas, à situação difícil, achando que não tem mais jeito. Porque a pessoa perdeu o equilíbrio, ela só olhou para o problema, para a situação difícil e esqueceu do que Jesus já fez na vida dela. Talvez você esteja enfrentando uma doença, uma luta familiar, um problema com o filho, com o marido, talvez seja uma perseguição, talvez seja alguém que se levantou contra a sua vida e você só ficou olhando para a situação, para o problema, o que falaram para você, o decreto do médico, o problema com o filho, o problema no trabalho, o problema com o marido, a porta que se fechou e você perdeu o equilíbrio, perdeu a visão. Aqui eles perderam a visão, perderam o equilíbrio diante daquela tempestade. Em vez deles procurarem, muitas das vezes, né, eles procurar a solução para o problema, eles se desesperaram. Quantos de nós, diante de um problema, em vez de procurar a raiz daquele problema, a raiz do mal e resolver, a pessoa fica com medo? Quando nós estamos com medo, irmãos, é porque Deus não está no controle da nossa vida. Quando nós deixamos o medo nos dominar. Escuta o que eu estou dizendo. Quando nós deixamos o medo nos dominar, é porque a gente não acredita que Deus está no controle da nossa vida. Ah, mas eu creio que Deus permitiu essa situação, eu creio que Deus está no controle da minha vida, eu creio que Deus vai fazer, mas por que você está tão desesperado ou desesperada no meio dessa situação difícil? Por que você já perdeu o equilíbrio, você já não acredita mais em nada? Por que você já entregou essa situação na mão do teu inimigo? Quando nós perdemos o foco, quando nós perdemos o equilíbrio, a gente fica desesperado, a gente não consegue raciocinar, nós não pensamos direito diante de uma situação difícil ou diante de um problema.
O dia mau, repito, vai chegar para todos nós. Aqui Jesus, ele permitiu, ele deu uma ordem, ele disse, vão para o outro lado, que logo eu encontro vocês. Entendeu? Vão para outra banda, atravessa esse mar que logo eu encontro vocês. E permitiu, eu creio, Nádia, a Bíblia não fala disso. Foi o próprio Jesus que fez essa tempestade se levantar, esse vento contrário bater contra aquele barco para ver aonde estava o foco deles. Porque no momento anterior, eles estavam junto com Jesus, viram os milagres de Jesus, a multiplicação dos pães, e nesse momento que Jesus deixou eles por um tempo e permitiu que a situação difícil viesse, eles esqueceram. Eles esqueceram de tudo que eles tinham vivenciado e visto através da vida de Jesus. Então, eles perderam o foco, eles não raciocinaram direito, eles só olhavam para aquelas ondas gigantes, para aquele barco que batia de um lado para o outro, e eles se preocuparam com a vida deles, o que iria acontecer. Eles se preocuparam somente com o que eles estavam vendo. Quantos de nós somos assim no dia de hoje? Nós estamos enfrentando uma situação difícil e a gente só se preocupa com aquilo que nós estamos vendo, aquilo que está diante dos nossos olhos, aquilo que está diante das nossas vistas, e nós esquecemos do que passamos antes, o nosso passado, o que Deus já fez na nossa vida. Se você recebeu alguma notícia, algo ruim hoje, algo que deixou você com medo, deixou você apreensivo, fez você duvidar, fique tranquilo. Lembre-se que lá em Marcos 4:35, abra a tua Bíblia, eu gosto de palavra. Lá em Marcos 4:35 aconteceu praticamente a mesma coisa. Naquele dia, sendo de tarde, já tarde, disse-lhe Jesus, passamos para outra margem novamente. E eles, despedindo-se da multidão, levaram, assim como estava no barco, os outros barcos seguiam, e se levantou uma grande tempestade, um grande temporal, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água, o barco já estava cheio d'água, e Jesus estava ali na popa dormindo. Jesus estava dentro do barco aqui dormindo, e eles mesmo assim se desesperaram. Quantas pessoas estão assim hoje? Jesus estava lá no barco, dormindo tranquilo, porque ele tinha feito uma promessa. Ele tinha feito uma promessa para os seus discípulos. Irmãos, quem olha para o vento, quem olha para a tempestade, quem olha para a água entrando dentro do barco, essa pessoa, ela sucumbe diante da luta, ela desiste. Se você está olhando somente para o mar revolto, se você está olhando somente para a adversidade, para o problema que se levantou na sua vida, você pode sucumbir. Você tem que saber que Jesus, se ele está no barco da sua vida, se ele está no controle da sua vida, você não pode desistir, você não pode, você tem uma promessa. Os discípulos tinham uma promessa, eles tinham uma palavra que Jesus tinha dado para eles, e mesmo assim, diante daquele vento, daquela água que estava entrando dentro do barco, eles esqueceram que Jesus estava com ele. Quantos de nós, diante da luta, da adversidade, do problema familiar, da situação financeira, do problema de saúde, a gente esquece que Jesus está na nossa vida, que Jesus já fez lá no passado, é o mesmo que vai fazer hoje, pode fazer amanhã. Talvez hoje não é o dia do teu milagre, mas se você tem uma promessa, se você tem uma palavra, se algo foi lançado sobre a sua vida, se Deus te deu uma promessa, pode demorar um dia, um mês, um ano, mas vai chegar. Jesus permite a tempestade para ver aonde que está a nossa fé. Jesus permite a situação difícil, os problemas, a tempestade chegar de uma hora para outra para ver aonde que está a nossa fé. Aqui ele estava, eu creio
que ele estava testando a fé dos discípulos. Ali em Mateus 14, ele disse: vá para outra banda que logo eu estarei com você. Aqui em Marcos, Jesus estava dentro do barco, dentro. Ele não estava longe dos discípulos, ele estava dentro do barco, dormindo, sossegado. E mesmo assim, eles se apavoraram, esqueceram que Jesus estava ali no barco com eles. Eles só viram a água entrando, se apavoraram, viram o problema chegando, viram a situação difícil, viram a notícia do médico, viram o problema na família, viram as portas se fechando, viram o filho se perdendo, vamos colocar assim, e só se preocuparam com aquele problema, com aquela situação a qual os olhos humanos estavam vendo. Eles esqueceram que Jesus estava ali na proa do barco dormindo. Imagina, irmãos, eu fiquei pensando, meditando nessa palavra. Às vezes nós temos tanto testemunho na nossa vida que Jesus já fez, que já fez na vida do marido, do filho, que já fez na nossa vida, que já nos salvou de vários problemas, várias situações difíceis. E mesmo assim, quando o problema chega, quando a situação chega, a pessoa quer desistir. O diabo, irmão, é o nosso inimigo maior, o inimigo das nossas almas. Deus permite a situação difícil. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, Espírito Santo. Assim como Jó. Todo mundo conhece a história de Jó. Quem deu a permissão do diabo tocar na vida, nas coisas de Jó, na vida de Jó, foi o próprio Deus. O diabo, até para tocar na minha vida, na sua vida, é Deus que tem que dar uma ordem. O diabo, ele não consegue fazer nada sem a permissão de Deus, irmãos. Jó é um exemplo que nós temos na palavra. Ele teve que pedir permissão para Deus, se apresentar diante de Deus e pedir permissão para tocar em Jó. Porque se Deus não desse a permissão, ele não poderia tocar. Então, se você é uma pessoa justa, uma pessoa que tem vida no altar, uma pessoa que tem vida com Deus, até para o inimigo poder tocar na sua vida, ou Deus permitir que ele toque, irmãos, você tem que entender, o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Ele quer nos parar, ele quer que eu e você desista de tudo, desista das promessas que Deus tem sobre a nossa vida. Paz, Maria, paz, Nilda, tudo bem? Marca seus amigos aí, compartilha essa live. Até para nós, aliás, o diabo, ele quer que nós paramos, ele quer que nós desistimos, ele quer que a gente desista de ir para a igreja, ele quer que a gente desista de orar, ele quer que a gente desista de lutar pela nossa família, pela nossa saúde, pelo nosso filho, ele quer que a gente desista. Este é o objetivo do inimigo, e Deus permite a tempestade chegar para saber aonde está o nosso coração, aonde está a nossa fé. Ali na tempestade, Jesus estava no barco com seus discípulos, ali em Marcos. Jesus estava no barco e mesmo assim eles esqueceram. A tempestade, ela pode sim danificar o barco. A tempestade aqui significa os problemas, as decepções. Tem tempestade que parece que nunca mais vai acabar. Tem pessoas que quando está com um problema ou enfrentando uma tempestade, ela não busca mais a Deus, ela não vai mais para a igreja, ela não ora, ela não tem mais a comunhão que ela tinha com Deus. Basta um probleminha chegar, a pessoa já perde a comunhão com Deus, já não quer mais orar, já não quer mais ir para a igreja, já acha que tudo está perdido. Se o médico deu um decreto que não tem mais jeito na vida dela, ela já aceita aquela palavra contrária, já esquece tudo que Deus fez na vida dela. A água estava entrando no barco. A tempestade, muitas das vezes, invade a nossa vida para fazer nós desistirmos. Isso é a tempestade. Talvez hoje você está passando por
tempestade, uma dificuldade, um problema de saúde, eu não sei, mas Deus me trouxe até aqui para dizer, Ele está no controle da tua vida. O inimigo sim pode tentar te parar, pode tentar fazer você desistir, pode tentar você perder o teu equilíbrio, porque o diabo ele tem esse poder que muitas vezes nós estamos passando por uma situação, aí a gente perde o equilíbrio, perde o foco, esquece que Jesus está na nossa vida, aí é que ele entra com tudo, irmãos, porque ele sabe que quando nós deixamos a tempestade que está na nossa vida, o medo entrar no nosso coração, a gente perde o equilíbrio, a gente perde a estabilidade, a gente esquece até do que Deus já fez na nossa vida. Aqui os discípulos esqueceram totalmente, viram a água bater no barco, viram o vento contrário. Aqui em Marcos também, Jesus estava lá na proa do barco dormindo e aquela água passando por cima, eles tentando tirar a água do barco, eles só se preocupavam com a situação, eles olharam aquela água tomando conta do barco, na mente deles, eles só imaginavam todos mortos, todos afundando naquele mar, todos morrendo, e esqueceram do que Jesus já tinha feito na vida deles. Talvez hoje você esteja assim, você perdeu o equilíbrio porque deixou o medo entrar. Você preocupou mais com a situação que está na tua volta e esqueceu do que Deus já fez na tua vida. E eu estou aqui nessa tarde para te dizer, Deus não perdeu o controle da sua vida. Deus está no controle da tua vida. Talvez Deus esteja ali quietinho no cantinho do seu barco, esperando para ver qual a reação diante dessa situação difícil. Jesus estava ali no barco, diz que dormindo. Irmãos, quando nós temos a certeza que Deus está no controle da nossa vida, nós não vamos deixar de dormir, nós não vamos deixar de comer, nós não vamos perder a nossa fé em Cristo Jesus. Pode vir um problema que vier, você sabe quem é que está no controle da tua vida. Irmãos, quando nós éramos lá do mundo, vinha um problema, a gente já se apavorava, já entregava os pontos, já achava que tudo estava perdido. Mas quando Jesus entra na nossa vida, nós temos que mudar o nosso foco. Nós temos que ter equilíbrio, nós temos que ter controle, nós temos que saber que Deus é conosco. Se for para o teu barco naufragar, se for para você sucumbir junto com o barco, Jesus, ele não estaria ali no barco dormindo tranquilo. Ele estaria que nem os discípulos. Tanto é que a palavra diz que ele levantou quando os discípulos clamaram, gritaram por socorro. Foi o discípulo lá chamar Senhor, o Senhor não está vendo? Jesus simplesmente disse, homens de pequena fé. Homens de pequena fé. Era no momento que eles tinham que usar a fé deles. O momento da tempestade, do problema difícil, era que eles tinham que usar a fé deles e eles simplesmente se apavoraram, acharam que iam morrer todos juntos. Irmãos, essa palavra nos ensina que quando Jesus está no nosso barco, não tem como nós perdermos a nossa fé, nós temos que crescer na nossa fé. Vem o problema, vem, a palavra é bem clara. O tempo mal vai vir para mim, vai vir para você, vai vir para todo mundo. Não é porque nós somos cristãos ou que você tem uma vida com Deus que o problema difícil não vai chegar. Vai vir todo momento, toda hora o inimigo vai tentar se levantar, toda hora pessoas vão tentar te parar, pessoas vão ser usadas pelo inimigo para tentar fazer você parar. É isso que o diabo faz. Muitas das vezes a perseguição vai vir das pessoas que estão da nossa volta. A Bíblia é bem clara. Quem é que tentou parar? Ai, Jesus. Agora me fugiu o nome do homem. Quem é que tentou parar ali, ó? Vamos ver aqui na palavra. Eu estava falando para você que Jó, seus amigos.
Os que estavam na volta de Jó é que tentaram parar ele. Eu gosto de ir para a palavra aqui, ó. Os amigos de Jó. A esposa de Jó foi quem tentou parar Jó. Diante da situação difícil, quem vai tentar te parar não são os estranhos. Não, vão ser as pessoas que estão do seu lado, vão ser as pessoas que você vai esperar uma palavra de conforto, uma palavra de consolo, uma palavra de ânimo até, mas vão ser as mesmas pessoas a qual você espera uma ajuda, às vezes financeira, uma ajuda. Não precisa, irmãos, tudo ser o financeiro. Não precisa, às vezes, uma oração, uma ligação, alguém que se importe com você. Talvez seja só isso que você está precisando no dia de hoje. Mas aqui em Jó a gente vê que no momento da situação difícil, os próprios amigos de Jó o condenaram. Os próprios amigos de Jó pegaram e apontaram como se Jó tivesse errado contra Deus. A esposa de Jó disse para Jó: amaldiçoa o teu Deus e morre. Já que você é tão fiel a Deus, já que você vive na igreja, já que você busca tanto esse Deus, por que você está passando por essa situação? Por que a doença chegou? Por que o câncer chegou? Por que o filho está nas drogas? Por que as portas se fecharam? É isso que o inimigo tenta colocar na nossa mente. Por que eu estou passando? A primeira pergunta é: por que Deus permite que eu passe isso? É isso que as pessoas falam. Não, irmão, Jesus estava ali no barco dormindo porque ele tinha o controle da situação. Só que os discípulos olharam para a água entrando no barco, olharam para o vento contrário, olharam para a situação difícil, tiraram o foco de Jesus e começaram a colocar o foco na situação. Talvez hoje você está assim, colocando foco somente na situação. Descanse no Senhor, busque Deus. Não tem vento, não tem tempestade que pode nos parar. Quando nós estamos focados em Jesus, quando nós sabemos quem está no controle da nossa vida, quando nós temos uma promessa de Deus, não vai ser a tempestade, não vai ser o tempo contrário, não vai ser nada que vai nos parar, porque nós temos uma promessa. A presença de Jesus na nossa vida não vai significar que você não vai ter problema. A presença de Jesus na nossa vida: eu sou de Deus, por que eu passo por tanta situação? Aqui é uma resposta para você. A presença de Jesus na nossa vida não significa que eu não terei problemas. Mas se ele estiver no barco da minha vida, se ele estiver no controle da minha vida, pode ter certeza que basta uma palavra que o vento e o mar vai se aquietar. Então, por isso, irmãos, eu digo para você: aguente firme, suporte a situação difícil, suporte a doença, suporte o problema, porque você vai sair dessa, porque Jesus está no controle da nossa vida. Se ele fez uma promessa, ele é fiel, ele vai cumprir. Se ele te prometeu, ele vai cumprir, porque aqui Jesus se levantou e com uma palavra ele diz: mar, vento, aquieta-te. Ele deu uma ordem para o mar e para o vento, e a tempestade se acalmou. E assim será na minha e na sua vida. No momento que eu colocar a minha fé, os meus olhos em Cristo, ele vai dar uma ordem para essa situação passar, para esse problema passar. E se for para mim passar por outras situações, eu tenho que entender que se Jesus permitiu a situação, vai chegar um momento que ele vai me tirar dessa situação. Vai chegar o momento que eu vou respirar. Vai chegar o momento, Alamandarabachai, que eu vou estar do outro lado, com os pés em seco, em terra firme, e Jesus vai estar do meu lado. Vai chegar o momento, Alamandarabachai, que a vitória vai chegar, a tempestade vai se acalmar, o mar vai se aquietar. Vai chegar o momento que Jesus, ele vai dar uma ordem ao meu e ao seu favor. Então, continue acreditando que se Jesus está no controle da tua vida,
Pode vir a tempestade que vier, pode vir um problema que vier, pode vir a perseguição que vier, porque se Jesus estiver no controle da tua vida, estiver ali no barco da sua vida, vai chegar um momento que ele vai dar uma ordem e o mar vai se aquietar, a doença vai embora, a porta vai abrir, o problema vai sair, você vai conseguir sair desse problema. Por mais difícil que pareça, se Deus está no controle da sua vida, pode esperar. Deus é contigo. A promessa de Deus, ela não falha. Se Ele te fez essa promessa, fique tranquilo. Não perca a esperança, não perca aquilo que Deus te deu. Não perca o equilíbrio, que quando você perde o equilíbrio, quando você perde o controle da sua vida, é isso que Satanás quer, que nós perdemos o equilíbrio. É isso que o diabo quer, é isso que as pessoas querem, que você desista. É isso que o inimigo quer, que você desista, que você não olhe mais para Jesus, que você só olhe para o problema. Então continue firme, Jesus está no barco. Vai chegar o momento que Jesus, se você clamar, se você tiver fé, porque aqui os discípulos clamaram, lembraram que Jesus estava no barco e foram ter com ele, clamaram, pediram socorro, e Jesus com uma palavra ordenou: mar, vento, aquieta-te, e o mar e o vento obedeceu. E assim é comigo e com você, no momento que você clamar, que você buscar, que você ter fé, que você acreditar, tudo vai passar, em nome de Jesus. Amém? Então guarde essa palavra nessa tarde de hoje, nessa tarde abençoada. Eu vou encerrar essa live porque eu não quero me estender muito. Então creia que Deus está no controle da tua vida. A situação difícil chegou, vai chegar para mim e para você. Se tudo está tranquilo, cuidado. Cuidado, eu costumo dizer que quando as coisas estão muito tranquilo, nós temos que já começar a orar, porque o inimigo já está preparando alguma coisa para nos desestabilizar espiritualmente. Então, se levante em oração, busque a Deus. A paz, Roseli, tudo bem? Já estou terminando, depois você volte para escutar essa mensagem que Deus quer falar contigo. Então, se Jesus está no barco da tua vida, se Jesus te deu uma ordem, te fez uma promessa, ele disse para os discípulos: vão para outra banda que depois eu vou me encontrar com vocês. Ele deu uma ordem e ele fez uma promessa, mas mesmo assim, diante da tempestade, os discípulos sucumbiram, começaram a ficar apavorados, começaram a querer desistir, só enxergar o vento contrário, o barco nela, para lá e para cá naquelas ondas. Mas Jesus, estando no controle da sua vida, pode ter certeza que o teu barco não vai naufragar. Então creia e receba. Se a doença chegou, irmãos, e você tem uma promessa de Deus, não escute o que as pessoas estão te falando. Não escute que você precisa desistir diante desse problema na família, ou diante desse problema com o filho, diante do problema financeiro. Não. Lembre-se da promessa. Lembre-se quem está no controle do teu barco. Lembre-se quem fez lá no passado. Quem fez lá no passado, quem te tirou do lugar errado, quem te curou. Não era muitas das vezes nem para você estar aí me ouvindo, mas Jesus foi lá, teve misericórdia de você, já fez tanto por você. Por que agora, diante dessa tempestade, desse problema, você vai desistir? Então continue acreditando, porque ele vai se levantar e ele vai dar uma ordem ao teu favor. Creia e receba essa palavra em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha entrar nos corações, dando a certeza que o Senhor está no controle da vida desse homem e dessa mulher,
que esse tempo difícil, que essa doença, que esse problema que se levantou, Senhor, no meio dessa família, no meio dessa casa, Senhor, na vida dessa pessoa, vai chegar um momento que o Senhor vai dar uma ordem, tudo vai acabar, mas que o Senhor venha colocar fé, venha colocar esperança, que essa pessoa venha te buscar cada dia mais, Senhor, sabendo a certeza que estando com o Senhor a vitória é certa, Pai. Que em nome de Jesus, essa pessoa que recebeu um decreto do médico, Pai, que o Senhor venha tocar na saúde, desde o alto da cabeça até a planta dos pés. Eu consagro e abençoo esse copo com água, essa peça de roupa, essa fotografia, tudo aquilo que representa a vida dessa pessoa, a vida desse familiar, Pai. Que em nome de Jesus, portas venham ser abertas. Senhor Jesus, que em nome de Jesus a doença venha bater em retirada, Senhor. É isso que eu creio, Pai. Desde já eu agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Beba da água. Aleluia. Glória a Deus. Neisa, quem está chegando agora, depois volte, eu vou salvar essa live e você vai ver que Deus irá falar grandiosamente ao teu coração. Compartilhe essa live, mande para aquele amigo, para aquela pessoa a qual está passando por uma situação difícil, porque Deus, Ele cuida de nós, Ele cuida dos seus. Através dessa palavra, assim como Deus falou ao meu coração, Deus vai falar aos corações dessa pessoa, desse familiar e até na sua vida. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe e fique todos na paz do Senhor Jesus.